Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove ao Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Você pode dizer a ele, a esse aqui que a Bíblia define, que ele é o amor da tua vida? Você tem coragem de dizer que Jesus Cristo é o amor da tua vida? Se tem coragem, diz a ele. Aleluia. Oh Jesus Cristo, tu és o amor da minha vida. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, tu és o meu estímulo. Oh, tu és o meu foco, tu és o nosso foco, Jesus Cristo. Oh, tu és a razão de viver, a razão de todas as manhãs para ficar de pé. Oh, tu és o nosso motivo de viver. Oh, Jesus Cristo. Oh, tu és o nosso alvo e o nosso foco. Te rendemos graças, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus Cristo. Quantos podem dar um aleluia? Aleluia. Pode sentar. Ele é a razão de tudo, não é? Você concorda que ele é a razão de tudo? Se Jesus é a nossa razão, eu vou te dizer uma coisa: tem motivação para viver. Jesus sendo a nossa razão de viver, amém, nós vamos estar motivados a viver. Aleluia. Ele é a nossa razão de viver. Então hoje nós vamos estar dando início nas escritas proféticas sobre um tema que eu creio que é necessário que a gente escute, né, para ter uma vida equilibrada, é sobre prosperidade. Amém? A Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia revela que a vontade de Deus é prosperidade, sabe? E às vezes a gente não está desfrutando, às vezes, por conta de não termos conhecimento sobre o assunto. Não é? Temos dúvida quanto à vontade de Deus. E quando a gente tem dúvida quanto à vontade de Deus a respeito de uma área da nossa vida, amém, o poder de Deus não vai poder se manifestar ali. Porque dúvida impede a manifestação do poder de Deus, incredulidade. Amém? Por isso que é importante a gente nos expor à palavra, constantemente, diariamente, renovando a nossa mente, a nossa mentalidade. Deus tem uma mentalidade e nós precisamos adequar a nossa mentalidade à mentalidade de Deus. E onde é que está revelada a mentalidade de Deus? Na Bíblia, na palavra. Aleluia. A Bíblia revela o que Deus pensa, a Bíblia revela a vontade de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais conhecedor da vontade de Deus eu vou ser, você vai ser. Mas isso é uma disposição individual, ninguém pode fazer por você e você não pode fazer por mim. O interesse, a dedicação ao estudo da palavra, isso é individual. A gente pode influenciar, a gente pode aconselhar, mas nunca, jamais, nós vamos poder tomar o lugar do outro e fazer pelo outro. Algumas coisas dá até para fazer pelo outro, né? Do que diz respeito ao serviço a Deus. A gente pode fazer pelo outro alguma eventualidade que aconteceu com aquela pessoa, a gente substitui, não é assim? No serviço a gente pode até fazer pelo outro, mas eu vou te dizer, na comunhão,
A gente pode ter até uma comunhão coletiva com Deus, mas sabe que a gente pode estar coletivamente com pessoas, mas nós podemos não estar ali. Você pode sentar aqui agora e estar me ouvindo, mas possa ser que você não esteja aqui. E aquilo que vai ser falado e ensinado não vai ser absorvido. Aí a gente só vê a igreja. Mas tem um propósito para ver a igreja. Tem um propósito de nos expormos à unção do Espírito. Tem resultado. Sabe, então estamos tendo uma oportunidade aqui de salvar a nossa alma, de salvar os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, vontade. Toda vez que a gente se expõe à palavra, a nossa alma é salva. Pensamentos, sentimentos, emoções, vontade, tudo faz parte da alma, e a nossa alma está no processo de salvação. E nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Então, no que diz respeito à prosperidade, a gente vê tanto ensino, a gente vê ensinos a favor de prosperidade, mas a gente vê ensino contrário à prosperidade, não é? A gente vê também exageros, a gente vê também pessoas passando do limite, mas não quer dizer que as pessoas que passam do limite estão exagerando em falar sobre prosperidade, que a gente não fale. Não é porque algumas pessoas exageram na manifestação dos dons que a gente não fale sobre dons do Espírito. Pessoas elas acham melhor se esquivar daquele assunto bíblico por causa de alguns extremos e não ensina o povo sobre aquilo. Vai prestar conta. Porque se está na Bíblia é para ser ensinado. Aleluia! A responsabilidade é ensinar. Um dia vamos prestar contas. Eu não vou ministrar para a igreja sobre dons do Espírito, porque tem muito exagero aí por fora. Ei, vai prestar conta. Não é o exagero de alguns que vai impedir que a gente ministre o que é a verdade de Deus, o que a Bíblia revela. Nós como ministros temos essa responsabilidade. Amém? Aleluia. Irmão Kennedy Hagin fala muito sobre isso. Sobre as pessoas, né, e até ministros que se esquivam de falar sobre um assunto bíblico, porque tem exagero. Se é uma verdade bíblica, precisa ser ensinado. Aleluia, aleluia. Aqui nós vamos ensinar, porque cremos, e não vamos estar com medo de extremos. Porque não são os extremos, não é exagero de algumas pessoas que vai impedir de a gente desfrutar daquilo que é bíblico. E para desfrutar precisa ser ensinado. Nós precisamos aprender. Amém? Então nessas quintas-feiras nós vamos falar sobre prosperidade sem medo algum, sem receio algum do que vão dizer. Aleluia! Vamos procurar ministrar um ensino equilibrado, bíblico. Porque prosperidade é bíblica, é vontade de Deus. Vamos ministrar sobre cura? Vamos, é vontade de Deus cura. Agora veja, às vezes nós estamos tão intensos na crença com relação à cura, mas às vezes nós não estamos tão intensos com relação à prosperidade, e vice-versa. Alguns estão quentes na prosperidade bíblica, não é? Mas aí quando vai para a cura, não sabe se ao certo é a vontade de Deus cura. A Bíblia revela que cura é a vontade de Deus. Assim como a Bíblia revela que prosperidade é a vontade de Deus. Aleluia, amém. Nós não vamos rejeitar aquilo que é bíblico, por causa de exageros que estão aí fora, ou por causa de algum ensino contrário ao que a gente crê. Medita na palavra. Medita na palavra. Antes de ir para o YouTube e ouvir toda espécie de ensino. Pode causar confusão em você. Mas se você meditar na palavra, quando você ouvir algo, você vai discernir se é bíblico ou não. Por que você vai discernir? Porque você tem contato com a palavra de Deus. Porque você está meditando, se alimentando da verdade da palavra. E tem um professor dentro de você e dentro de mim que ensina, que revela, que transforma o logos em rema. Mas sabe que para o Espírito Santo transformar o logos em rema é necessário material. O que é o logos? É a palavra inteira
de Deus, Gênesis, Apocalipse, né? Que está estabelecida no céu e na terra. É o todo da palavra. O que é o rema? É uma porção do Logos revelada a você. Aleluia. Então, quando você dá material ao Espírito Santo, o Logos, meditar na palavra, meditar na palavra, meditar na palavra, e continuamente você e eu meditamos na palavra, o Espírito Santo transforma o Logos em rema, uma porção do Logos revelada no seu coração, naquilo que você está meditando. Amém? Então, se você se dedica a fazer um estudo sobre prosperidade na Bíblia, você vai estar dando material ao Espírito Santo, amém? Transformar aquilo em rema, palavra falada, palavra revelada. E uma vez que é revelado no teu coração, não tem quem tire mais. Aleluia. Amém? Cremos que cura é a vontade de Deus, cremos que prosperidade é a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, né, é a gente saber se aquilo é a vontade de Deus. Aquilo o quê? Cura. Então, vamos estudar sobre cura. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia revela sobre cura, se é a vontade de Deus. Então, se é prosperidade, vamos para a Bíblia. Amém? E a Bíblia vai revelar se prosperidade é a vontade de Deus para nós. Sabe, prosperidade bíblica abrange todas as áreas da nossa vida, você sabe disso? Abrange corpo, alma e espírito. Abrange também bens materiais, abrange também financeiro. Aí vê como a gente ainda está meio esquivado com relação a financeiro para falar sobre isso, porque a gente tem que dizer também. E isso é um resquício que a gente ainda não está tão certo que prosperidade é a vontade de Deus. Porque a gente tem que colocar alguma coisa, ajeitar alguma coisa para ficar no mesmo patamar de cura, de salvação. Quantos sabe aqui que a vontade de Deus é salvar? Você tem dúvida? Você tem que estar perguntando a Ele se Ele quer salvar teu familiar ou salvar alguém. Por que você não precisa estar perguntando isso? Por que você não precisa estar tentando convencer Deus de salvar alguém? Porque a Bíblia revela que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então eu não preciso estar tentando convencer Deus a salvar alguém. A Bíblia já revela que Ele deseja que todos os homens sejam salvos, gente. Oh Senhor, se Tu quiseres, Tu vais salvar aquele meu primo. Então não está bem certo da vontade de Deus com relação à salvação? 1 Timóteo capítulo 2. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade, é o desejo de Deus revelado. O que fazer quando a vontade de Deus é revelada? Aceitar aquilo. Aceitar como verdade. Aleluia. Amém? Se ainda não aceitou, medita. Se prosperidade para você e para mim, ainda eu tenho dúvidas, eu tenho alguma rejeição com relação a isso, medita na palavra, medita. Aleluia. Até renovar a mente pela palavra. Aleluia. Prosperidade é a vontade de Deus para o povo de Deus. Amém, foi pouco. Se eu estivesse pregando aqui que pobreza era a vontade de Deus, você ia aceitar? Se eu estivesse dizendo, gente, a Bíblia revela que pobreza é a vontade de Deus, você ia ficar alegre, dizer amém? Amém. Mas quando a gente fala que prosperidade e riqueza é a vontade de Deus, a gente fica lá, sei lá, não sei, né? Isso pode me deixar vaidoso, isso pode me deixar orgulhoso, então não está pronto para prosperar. Vai meditar na palavra, porque se está com medo de prosperar, em ficar vaidoso, em ficar orgulhoso, não está pronto ainda. Porque a gente vê pessoas na Bíblia, sabe que Deus prosperou e não deixaram o Senhor. A gente pode olhar para Abraão, homem riquíssimo,
e foi chamado amigo de Deus. Quem disse que a pessoa não pode ser rica e amigo de Deus? Quem disse? Quem é que está dizendo isso? Baseado em quê? Vemos exemplos na Bíblia. Amém, gente? Pessoas ricas, riquíssimo, Abraão, no entanto, considerado amigo de Deus. Então, isso quer dizer, amém? Que podemos prosperar e continuar servindo a Deus. Agora, porque aconteceu com fulano de tal, porque tem acontecido com cicrano, beltrano, aí a gente não vai pregar sobre isso, a gente não vai crer sobre isso. É assim que a Bíblia ensina. Quer dizer, que se alguém não aceita Jesus, a gente vai deixar de pregar sobre salvação? Ah, não, mas salvação eu creio, salvação é a vontade de Deus. Gente, naquilo que a gente está convicto que é a vontade de Deus, a gente não abre nem para um trem. Com relação à salvação, todos aqui têm certeza, não é? E dá aquele amém forte, não é? Mas você sabe que no pacote de salvação não tem só salvação incluso? E quando eu falo só, alguém pode dizer, está diminuindo a salvação. Não estou diminuindo, não, estou apenas dizendo que a salvação, a palavra sozo, é um pacote conquistado na cruz. Gente, se Jesus levou doença na cruz, como não é a vontade de Deus curar? A Bíblia é categórica em falar, Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Levou o pecado. Quantos creem aqui que Jesus levou o pecado sobre si naquela cruz? Amém. Estamos convictos. Agora, quantos creem aqui que Ele levou doença, enfermidade? Diminuiu. Mas a verdade está no mesmo versículo. A verdade que Ele levou pecado e a verdade que Ele levou doença. Está no mesmo versículo. Está no mesmo pé de igualdade, de valorização. Mas nós somos veementes com relação a que Ele levou o pecado, mas ficamos receosos com relação à cura. E a revelação vem da mesma fonte. E assim como Jesus levou o pecado, Ele também levou doença. É Isaías que está dizendo ou é a Bíblia que está dizendo? Eu já vi alguém ensinar e dizer que com relação à doença e enfermidade, lá em Isaías 53 está dizendo, na verdade, que são doenças e enfermidades espirituais. Não tem nada a ver com doença física. Já vi alguém ensinando sobre isso. Por quê? Porque acredita que doença é a vontade de Deus. Como doença é a vontade de Deus, se Jesus expressou a vontade de Deus curando? É um contrassenso. Então eles não estão unidos. Amém? Se a vontade do Pai não é curar, e Jesus disse, eu vim fazer a vontade do Pai, tudo que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer, e Jesus curou, então eles não estão bem numa unidade perfeita, não. Porque Deus bota a doença, Jesus tira. É essa a lógica de alguém que acha que doença é Deus que promove, Deus cura quem quer. Então precisamos para a palavra, gente. Precisamos mergulhar na palavra, meditar na palavra, renovar a nossa mente. Renovar o quengo. Lá na Vila Castelo Branco, a gente chamava a cabeça de quengo. Amém? Aleluia! Agora, a Bíblia também fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei.
E se você pegar Deuteronômio, capítulo 28, segunda parte, você vai ver toda a maldição da lei. Em virtude da desobediência, todas aquelas coisas. Sabe? E se você ler, você vai ler, sabe o que? Doenças, miséria, está tudo lá. Mas a Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição. Quando você lê Deuteronômio 28, segunda parte, que fala da maldição, toda vez que disser uma doença, aí você diz, glória a Deus que Jesus me resgatou. Toda vez que falar em miséria, você vai dizer, glória a Deus que Jesus me resgatou dessa maldição. Porque é a Bíblia que fala que Ele nos resgatou da miséria, da maldição e da morte. Foi um resgate. Ele pagou um preço por esse resgate. Em Cristo, você é livre da morte, da pobreza e da doença. Agora, a gente crê que a gente está livre da morte. Mas quando fala de pobreza e enfermidade, a gente bota um pezinho atrás. Não estou falando todos, nem quero falar por você. Amém? Cada um sabe aqui em que nível está. E fica muito fácil para a gente, quando algo dá errado, a gente dizer assim, é porque era a vontade de Deus. Quando dá errado, era porque era a vontade de Deus. Quando alguém morre de doença, porque era a vontade de Deus. Porque alguém orou e a pessoa terminou morrendo. Ministro fulano de tal morreu de doença. Sim, aconteceu e acontece. Mas a gente vai deixar de pregar que a vontade de Deus é cura? Por causa de experiências de pessoas? Ou vamos continuar crendo que Jesus levou sobre si toda dor e toda enfermidade? Vamos ficar com a veracidade da palavra, gente. Aleluia! Kenneth Hagin fala que ministrou sobre prosperidade quando o sapato dele era furado. Ele ministrava, deixa eu olhar se o meu está furado. Leia os livros de Kenneth Hagin. Quer saber a visão do Ministério Verbo da Vida? Leia os livros de Kenneth Hagin. Quer crescer nesse ministério? Se afine com a visão. Se afie com a visão do ministério que você está debaixo. Porque só cresce se for assim. Aleluia. Leia os livros de Kenneth Hagin. E nós não estamos exaltando o homem, nem colocando os livros dele acima da Bíblia. É uma ferramenta poderosa para nos ajudar. Muito tempo lendo, amo aquele livro, Seguindo o Plano de Deus. Amo aquele livro, Planos, Práticas e Propósitos. Outro livro maravilhoso, O Amor, o Caminho para a Vitória. Esse é de cabeceira. Né, Everton? Qualquer coisa, traz o livro. Você não entendeu bem, mas a gente entendeu aqui, viu? Olha, tem aquele livro, Redimidos da Miséria, da doença, da enfermidade e da morte. Livrinho fininho. Bênção. Toque de Midas sobre prosperidade, um livro equilibradíssimo. Aí eu quero também indicar esse aqui, Prosperidade Bíblica, Derek Walker. Também um bom livro. Amém? Passa lá na livraria, faz um investimento na tua vida. Amém? Não espera alguém fazer, não, faça. Invista em você mesmo. Invista na sua vida espiritual. Faça algo. Cresça espiritualmente. Sabe, olha, a gente está promovendo um ambiente aqui físico próspero, porque cremos em prosperidade, tudo com excelência,
abundante. Aleluia. Mas eu vou te dizer, não é a parte física que faz a gente crescer, não. É a unção manifesta, é um ensino, é um bom alimento. Agora, uma coisa não tira a outra. Amém. Alguns podem criticar por causa do prédio, porque está ostentando. Isso já é julgamento. Nós queremos dar o melhor, queremos tudo com excelência, mas se você fala de ostentação, então é um julgamento que você está fazendo. E para fazer esse julgamento você precisa conhecer o coração. Amém? Porque se não é Deus que está falando, é melhor ficar calado. É melhor a gente ficar calado com aquilo que a gente não tem conhecimento. Aquilo que a gente não tem conhecimento, é melhor a gente não dar opinião. Mas quando a gente começa a dar opinião sobre algo que a gente não tem conhecimento, geralmente a gente vai se dar mal. Então, se não tem conhecimento sobre um assunto, então não dá opinião sobre aquilo. Isso é segurança para a tua vida. Aleluia. Então queremos o melhor aqui, mas o que vai prender as pessoas, que vai fazer elas crescerem, que vai fazer elas prosperarem, é o ensino da palavra, é a unção do Espírito. E sabe que Deus tem interesse em coisas belas, Bela Vista, não é o bairro daqui não, viu gente, é Bela, coisas belas à vista do homem. Lá no início, a gente já vai ver um Deus próspero, manifestando prosperidade para o homem, em todas as áreas, espiritual, física, material. Aleluia! Lá em Gênesis já dá para ver, Deus criou tudo com abundância para o homem. Aleluia! O nosso Deus é um Deus abundante. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundância. Tudo com Deus é com abundância, gente. Às vezes Deus está Deus está com a mente, com uma mente de rio e a gente com a mente de conta-gota. A gente com a mentalidade de conta-gotas. E Deus com a mentalidade de rio, um rio perene, uma abundância. Lembra que Jesus, que Deus fez um jardim e diz, a primeira coisa foi que era agradável à vista do homem. Foi assim ou não? Está lá em Gênesis, não é? Que lugar Deus projetou para o homem. Agradável à vista, belo, para o homem ver. Então Deus não tem problema com coisa bela não, tem que ser belo mesmo para você ver. Às vezes é a nossa mentalidade de pobreza, quanto mais maltrapilho, mais humilde. Mas agrada a Deus, isso é uma mentalidade, sabia? E nós somos afetados por ela. E ficamos com a mente de pobreza, uma mente miserável, e achando que miséria e pobreza agrada a Deus. Muitos fizeram até voto de pobreza, mas eu não vi Abraão fazendo isso. E foi chamado amigo de Deus. Eu não vi Isaac fazendo isso. Eu não vi Jacó fazendo isso. Eu não vi Jesus fazendo isso. Você encontra nos evangelhos Jesus com a mente de miséria, gente? Falando miséria? Ou Jesus era suprido em tudo? Amém? Agora, Jesus tinha para suprir a necessidade dele, mas transbordando para abençoar os outros.
Então precisamos mudar a mentalidade com relação a essa questão financeira, essa questão de riqueza. Nós não estamos dizendo aqui e afirmando que todos vão ficar ricos. Amém? Não estamos dizendo isso. Mas o que está sendo dito aqui é que a vontade de Deus é te prosperar. Aleluia! E precisamos estar certo disso, porque assim iremos desfrutar. Nós podemos estar limitando Deus por causa da nossa mente limitada. Ah, Senhor, mas eu não quero, eu só quero para as minhas necessidades, egoísta. Se Isaías, a mentalidade dele com relação a Deus é só para ele suprir as necessidades de Isaías, ei, bicho egoísta. Isso é egoísmo. E é tão sutil, não é? E a gente acha que está saindo bem na foto para Deus, não é? Porque se meu interesse nessa área de prosperidade é só o suprimento, Senhor, suprindo minha necessidade, Senhor, eu estou satisfeito. Egoísmo. Só estamos pensando na gente. Mas uma mentalidade de riqueza, sabe qual é? É que Deus supre tuas necessidades ao ponto de você transbordar para outros receberem benefício. Isso é a mentalidade de Deus. Então, primeira coisa é a gente saber se é vontade de Deus prosperar. Uma vez que a gente reconhece, absorve essa verdade para ser vivida, que a vontade de Deus é prosperar, tem outra coisa que precisa estar junto ao conhecimento dessa vontade, é o propósito. O desequilíbrio vem quando a gente só é ministrado, ou a gente só procura estudar a parte que Deus quer nos prosperar, e essa é verdadeira. E precisamos estudar sobre isso, e estarmos mais convictos e mais convictos que a vontade de Deus é nos prosperar. Medita na palavra, lê um bom livro. Agora, existe a outra parte que precisa andar junto com a certeza da vontade de Deus prosperar, que é o propósito pelo qual Ele quer te prosperar, que Ele quer nos prosperar. O desequilíbrio vem quando esse propósito não está lá. E aí passamos a ser egoístas, sim, há uma possibilidade de amar dinheiro. Mas quando você tem certeza da vontade de Deus, que é prosperar a sua vida, e você caminha com um propósito, que Ele te abençoa para você abençoar, ei, está tudo certo. Conhecer a vontade de Deus e caminhar com um propósito, isso é um caminho seguro. Você pode enriquecer e não vai largar Deus. Ele vai confiar em colocar muitos recursos em tua mão. Sabe por quê? Porque você carrega o propósito divino. E quando a gente está cheio do propósito divino com relação a essa área, a gente não vai ter medo de prosperar. A gente não vai ficar rejeitando como se fosse uma humildade. Na verdade é falsa humildade. É a mente de miséria, querendo ficar na miséria, porque acha que dessa forma agrada a Deus. Se Jesus nos resgatou da miséria, como é que miséria, uma vida miserável, vai agradar a Deus, gente? Isso é um contrassenso. Se a Bíblia revela que Ele nos resgatou da miséria. Quantos creem aqui que Jesus nos resgatou da maldição da lei? Gálatas capítulo 13, versículo 13. 13 tem sempre um bom versículo, né? Uma boa verdade, uma revelação maravilhosa. 13 é um número próspero. Aleluia.
Primeiro é a vontade. Vamos ver alguns versículos, vai ser rápido, que mostra que a vontade de Deus é prosperar a gente. Amém, gente? Vamos para a Bíblia, não é? Primeiro a gente viu lá no Jardim do Éden, que ele fez um jardim belo à vista, excelência. Deus não tem problema com algo belo à vista, tem que ser. Foi ele que inaugurou isso quando fez o jardim. Eu vou ler, para não ficar com dúvida, né, gente? Eu mesmo estou renovando minha mente à medida que eu estou ministrando a você, viu? Veja aí, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis a quê, gente? Agradáveis a quê, neném? Agradável à vista. Que ambiente de excelência para agradar os olhos do homem. Foi Deus que fez isso, gente. Se eu sou o contrário, vamos questionar a Deus. E aí, esse lugar aqui, ele vai se tornar belo à vista, sim. Com excelência, bela à vista. Ficar boquiaberto com o lugar. Porque quem inaugurou isso foi Deus. Ele fez um jardim agradável à vista do homem. Vista, olhos. Quem inaugurou isso foi Deus, meu irmão. Não ache que uma casa de pau a pique é vontade de Deus, porque uma casa de pau a pique não agrada a olho de ninguém. Você sabe o que é uma casa de pau a pique, né? Aquela que tem aqueles gravetos e joga barro dentro. De taipa, é pau a pique. Ele foi quem inaugurou algo belo, o jardim. Foi ele que fez, foi ele que executou, e ele manifestou a vontade ao homem. Agora veja, assim como eu devo conhecer a vontade de Deus sobre a prosperidade, e o que deve acompanhar ao conhecimento dessa vontade é o propósito pelo qual ele quer me prosperar. Veja que quando ele fez o jardim, a primeira coisa que fala é agradável à vista, prosperidade, excelência do lugar, que o homem iria habitar, que o homem iria conviver. Agora diz assim, e boa para alimento. Então eram duas coisas, belo à vista e boa para alimento. Essa igreja aqui, ela vai se tornar bela à vista. Você já não está vendo não, tudo com excelência não? Eu já estou vendo, tudo com excelência. Eu estou vendo um hall ali, como o hall de shopping center. Eu estou vendo uma cafeteria ali, como cafeteria de shopping center. Eu estou vendo uma cantina ali, como cantina de shopping center. Eu estou vendo uma quadra ali de excelência. Eu estou vendo uma cantina de excelência. Eu estou vendo de tijolinho de estacionamento de excelência. Banheiros de excelência. Banheiros agradáveis para você entrar. Banheiros para crianças agradáveis, salas para criança agradável à vista. Assim como Deus fez no início, vamos acompanhar, vamos seguir o fluxo. Agora entenda, tem uma outra coisa que precisa acompanhar tudo isso: boa para alimento. Não é só uma igreja bela à vista, não. É uma igreja também boa para te alimentar, que alimenta bem o povo, que serve um bom cardápio, porque se não tiver esse propósito, aí pode ser só ostentação do lugar. Mas quando as duas coisas estão juntas, belo à vista, excelente, as paredes, tudo o que você vê, mas acompanha também um bom alimento, a unção do Espírito se manifestando, a palavra inspirada chegando, a palavra revelada sendo ensinada ao povo. Ei, está tudo bem, está dentro do padrão dele. Então, quando nós falarmos aqui sobre excelência à vista, se a tua mentalidade ainda não está nesse ponto, medita. Mas não fica aí rejeitando.
Aleluia. Ah, só pensa nas paredes. Não, a gente não só pensa nas paredes, não. A gente pensa nas paredes por causa de você. A gente pensa aqui num bom banheiro por causa de você. A gente pensa num bom DI por causa dos teus filhos, que vão desfrutar. Não é pensando na gente, não, é pensando em você e nos teus filhos. Porque a gente quer uma quadra boa e para os teus filhos se divertirem. Sabe? Para teus filhos ali formarem amizade desde pequeno, para que quando eles chegarem na universidade eles não tenham carência de amizade, já foi formado dentro da igreja. É isso, é esse pensamento que a gente quer que você venha à igreja, para tu formar teu filho dentro da igreja, para ele crescer com o conceito de igreja, e quando ele chegar lá fora, porque um dia ele vai chegar lá fora, e você não tem domínio sobre isso, e ele vai receber uma enxurrada de conceitos contra a igreja e a palavra, mas se ele estiver bem firmado e fortalecido, porque você fez isso, ele não vai estar lá como influenciado, ele vai estar como influenciador. Aleluia. Não vai ter carência de amizade, porque já formou dentro de uma sala, de um DI. E só forma amizade se tem frequência. Já vi pais dizer, mas meu filho não tem amizade na igreja, não tem amizade da igreja. Aí quando eu olho para os pais, pouca frequência. Como é que filho que acompanha o pai vai ter amizade na igreja se não é frequente? Para realizar amizade, vínculo, associação, é necessário frequência, meu irmão. É necessário constância no meio. E eu estou falando de prosperidade. Isso é prosperidade também para os filhos. Então nós pensamos no melhor, sim. Nós queremos o melhor e tudo com excelência. Aleluia! Mas também bom para alimento. Então, sem dúvida, é a vontade de Deus. Amém? Um lugar bonito, lindo, mas que carrega o propósito de alimentar, de dar uma boa dieta ao povo, porque sem isso pode ser só ostentação de paredes. Assim é como a prosperidade. Amém? Deus quer te prosperar, você sabe que a vontade de Deus é te prosperar, você não tem dúvida disso, glória a Deus. Agora vai para o outro lado da asa. Lembra que eu falei aqui, qual a asa mais importante de um avião? As duas. Então um lado, uma asa é você ser conhecedor que a vontade de Deus é te prosperar, ou qualquer outro tema da Bíblia que envolve tua vida, envolve a nossa vida. A outro lado da asa é conhecer o propósito pelo qual Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar. Porque se ficar só desenvolver só uma asa, não vai decolar. Não vai sair da pista. Quando Deus tem altos voos para você e para mim. Cuidar das duas asas. Agora vamos ver aqui a vontade, né? Bem rapidinho. Salmos 23, veja aí. 23, 1, bem rápido. Diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor é teu pastor. Você não vê vontade de Deus aqui de te prosperar, não? Nesse versículo? Se Ele é Senhor, nada vai te faltar. Então falta não é a vontade de Deus. Mas por que está em falta? Tem algo. Às vezes é só um ajuste. Amém? Porque se Ele é Senhor, nada nos faltará. Eu vejo aí vontade de Deus para prosperar você e a mim, ou não? Eu vejo a Bíblia revelando que o desejo de Deus é que nada falte, o desejo de Deus é que nada falte a você. Nada. Veja Salmo 112. Salmo 112. Aleluia. Primeira coisa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos.
Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Você vê que ele coloca justiça no mesmo ambiente de prosperidade e riqueza? Na casa do justo, quantos justos tem aqui? Há prosperidade e riquezas. Isso é o que estou falando, não é a Bíblia, gente. E a sua justiça, vê que justiça no mesmo ambiente de riqueza e prosperidade? Mentalidade de Deus, que precisamos adquirir. Mas a gente acha que riqueza e prosperidade, rapaz, isso é muito melindroso, rapaz. Sabe que a Bíblia fala em Provérbios que o galardão da humildade é honra e riqueza? A recompensa da humildade, sabe o que é, gente? Honra e riquezas. Isso é a mentalidade de Deus, mas a gente acha que humildade está faltando. Pobreza agrada a Deus, porque me faz buscar a Deus. Miséria me faz buscar a Deus. Miséria me faz reconhecer a Deus. Um tipo de mentalidade. Quando a Bíblia diz que o galardão da humildade é riqueza e honra. Aleluia. Romanos 8:32. Mostrando que a vontade de Deus é prosperar. 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Oh, glória a Deus. Aquele que não propôs seu próprio filho, o melhor que ele tinha, por acaso ele não vai te dar as demais coisas, todas as coisas? Perceba a vontade de Deus, gente. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha bem, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas doadas que nos conduzem à vida e à piedade. O que é que você entende por todas as coisas? Tem alguma coisa faltando? Vai ficar alguma coisa fora da sua vida? Amém? No que diz respeito à vida e à piedade, vai ficar alguma coisa fora? Não. Nos foram doadas. Isso é a vontade de Deus expressa. Veja Filipenses 4:19. E diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. É segundo a riqueza em glória, é suprimento, viu, gente? É abundância. Então a gente não pode achar que não, se ele suprir a minha necessidade, eu estou satisfeito. Eu vou dizer, é egoísmo. Porque ele quer te suprir de forma tal que transborde para assistir os outros. Aí está o propósito. Aí está a outra asa. E eu pesquisando aqui no dicionário vai nessa palavra suprir. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades. No grego é pleron. E significa cumprir com provisão abundante. Há de suprir. Há de cumprir com provisão abundante todas as suas necessidades. Não é conta-gota, é provisão abundante.
E se é abundante, transborda. E se transborda, alcança outras necessidades de outras pessoas. Está aí a outra asa, o propósito. Terceira João, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2 não tem nem capítulo, só é um capítulo, gente. Estou tão abundante que eu botei mais um. Estou tomado pela abundância. Botei um versículo a mais aqui, um capítulo a mais, isso é abundância. Ele diz aqui: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade não começa no bolso, prosperidade começa na alma, renovando a mente, se acertando com a mentalidade de Deus, amém? Conhecendo a que é a vontade de prosperar e conhecendo o propósito. Prosperidade começa na alma, pensamentos, não é no bolso. Agora, vai vir para o bolso. Então é a vontade de Deus prosperar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar, diga abundar. Sabe, essa palavra abundar significa fazer exceder, indo além do normal, além do limite. Deus pode fazer você abundar, fazer exceder, gente. Pesquisa sobre abundar no grego. Em toda a graça, a fim de quê? Aí vem um propósito: tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Propósito. Ele te abençoa para você abençoar. Ele te prospera e me prospera para a gente fazer outros prosperarem. Propósito. Cuidar das duas asas. É a vontade de Deus prosperar? É, Senhor, eu aceito, eu recebo, eu ando nessa prosperidade. A outra asa, para prosperar pessoas. Você me abençoa para eu abençoar pessoas. Porque o desequilíbrio está quando a gente só cuida de uma asa. Vamos fechar agora com Gênesis, capítulo 12, e a gente fecha. Doze, 1 diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ele disse: olha, eu te abençoarei, te farei grande o teu nome. É vontade de Deus te prosperar, meu irmão. Agora veja que depois ele disse: sê tu uma bênção. Está o propósito. Abençoou Abraão para ele ser bênção, para ele abençoar. Então não tem problema nenhum com relação à prosperidade. Deus quer te prosperar, mas Ele quer que você cuide da outra asa. Ele te faz superabundar para alcançar outros. Esse é o propósito. Cuide das duas asas e vai estar tudo bem. Aleluia. Amém. Eita, Deus bom. Obrigado. Essa igreja é próspera e essa igreja é generosa, porque essa igreja crê em prosperidade, mas ela carrega o propósito de ser próspero. Abençoar pessoas. Superabundar em toda boa obra. Superabundar. Para superabundar em toda boa obra, tem que ter algo abundante para que esse propósito se cumpra. Então é a vontade de Deus te superabundar, sabia? Para que você te abundar, para que você superabunde em toda boa obra, no propósito. Aleluia.
Amém? Obrigado, Senhor, por essa igreja prosperando de forma tal, cada família, cada casa. Mas essa igreja também carregando o propósito de forma tal que quem chegar perto vai ser abençoado. Quem estiver longe vai ser abençoado. Aleluia, aleluia. Ninguém vai sair de bom abanando chegando no nosso meio, porque é a abundância para abençoar. Para abençoar, para superabundar em toda boa obra. Pai, nós desejamos carregar o propósito tão firme que você vai confiar em nós, em colocar muito em nossas mãos. Liberações de Deus para você, por causa do propósito que você carrega. Aleluia, amém? Glória a Deus. Pastor Rodrigo pode vir. Tem alguém que quer receber Jesus aqui? Isso é prosperidade? Tem alguém que quer receber? Estou vendo aqui que todos os crentes. Quer receber o batismo no Espírito Santo? Isso é prosperidade também. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Alguém quer oração para a cura? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, nós vamos continuar nas quintas. Viu, gente? Deus quer fazer prosperar a gente. Liberações. Para a gente liberar também. Então, nas próximas quintas, nós vamos ter aqui homens de Deus aqui da nossa igreja. Vamos ter Everton aqui, vai estar ministrando sobre esse tema. Vai ter Van ministrando sobre esse tema. E vamos ter aqui o irmão Duval ministrando. Ele ensina também sobre prosperidade no rema. Tá certo? Então, vem com expectativa. Precisamos só alimentar o quengo com a verdade bíblica. Amém? Glória a Deus. Aleluia.